Luxos que eu não me permito ter, sendo o quê? Dona de clínica. Exatamente. Eu sou dona de clínica? Ah, não. Quem é dona de clínica é a Tati Monteiro. Gente, Tati Monteiro, clínica e vendas. Pelo jeito ela também tem, ó, ensino do zero a vender e atrair clientes. Muito bem. Ela fez um vídeo aqui que chegou ao meu conhecimento de luxos que eu não me permito ter. E a gente vai analisar, porque assim, é muito. Como que a gente pode falar? Mas é uma coisa que assim, gente, eu fui uma pessoa que eu já tive salão. Eu já tive um salão com 13 profissionais, teve lá no augezão. Eu saí do salão. Só que assim, as pessoas às vezes elas olham e pensam assim, nossa, quem ganha. Quem tem esse salão assim, ó, grande, com 12, 15 pessoas, às vezes, nossa, deve ganhar muito dinheiro. E daí, se você não ostenta, as pessoas, sei lá, elas ficam com uma impressão errada que tá dando errado o seu negócio. Daí tem gente que começa a ostentar, se perder pelos pés pelas mãos. E aí é que a gente vê um monte de gente se perder na história, né? Luxos que, como dona de clínica, há 11 anos faturando mais de 6 dígitos, não me permito ter. 6 dígitos é mais de 100 mil por mês, né? Mas é bom lembrar também, já de começo, que faturamento não é lucro, tá? Eu, sendo dona de clínica, uma clínica que fatura mais de 6 dígitos, todos os meses, uma clínica que tem mais de 11 anos de existência, não me permito ter. Vai dar hate esse vídeo, tá? Vai dar. Será? Eu fiz até uma lista aqui completa pra mim não esquecer, porque é muita coisa. Primeira coisa, bolsa muito cara, muita variedade de bolsa de marca. Gente, seguinte, a minha vida inteira, em 12 anos, eu só tive 2 bolsas caras. Uma bolsa é a única que eu tenho até hoje, deixa eu te mostrar. Essa aqui, que foi... Vitor Hugo? Na época foi os 3 mil, deve ter 6 anos. E tá ótima, só essa. Tive uma outra também, que tipo, era, sei lá, R$ 1.000, não era tão cara, e fui roubada, e pronto. Aí acabou com a minha graça, agora eu só tenho essa. O outro é carro caríssimo e carro do ano. Está nos nossos planos? Sim, se Deus quiser. Vou comentar todas essas coisas, porque na minha época, gente, quando o salão liberou lá o auge, a gente chegava a faturar muito perto de 100 mil por mês. Só que assim, estética, a gente ficava com 30%, eu acho, não lembro. Cabelo, a gente ficava com 50%, porque a gente dava os produtos também. Então, já bota aí que no melhor cenário, você faturar 100 mil por mês, você vai ficar com 40 pro salão, 50. 50 depois de pagar as comissões. Aí você tem aluguel, café, a pessoa que faz diária lá pra limpar o salão. Você tem manutenção do espaço, que é um negócio caro, luz. Naquele espaço a gente gastava em torno de 2 mil por mês de energia. Quando chega ali nos finalmente, se você conseguir ficar limpo o seu faturamento sozinho dentro do salão, é uma granona, tá? É uma granona, gente. Salão não é tanto dinheiro como as pessoas que olham de fora imaginam, tá? Não é tanto dinheiro assim. É que aqui é clínica, né? Eu não sei como é que funciona dentro da clínica. Talvez ela tenha funcionários que sejam registrados e não ganhem comissão. Não sei. Vamos falar da bolsa? A bolsa. Eu nunca tive bolsa. Na verdade, eu virei um gay de bolsa depois que eu comecei a trabalhar com internet. A minha primeira bolsa é uma bolsa que eu me arrependo muito de ter comprado ela. Eu sou bem sincero em falar isso, gente. Paguei caríssimo nessa bolsa. E é uma bolsa que, assim, eu sei que com o tempo essas coisas valorizam. Mas toda vez que eu passo na frente dela e olho essa bolsa, eu fico tipo assim. E foi menos de 20 mil reais, tá, gente? Eu tô falando caríssima porque eu acho que uma bolsa de mais de 10 mil reais é caríssima. É um absurdo, é um exagero. E eu paguei porque é uma bolsa da Gucci. Minha, minha Gucci, em detalhes, é uma Horse Beach da pequenininha. Só que, cara, eu uso ela tão pouco. E toda vez que eu passo na frente da prateleira que ela tá, eu fico tipo assim, meu Deus do céu, dinheiro parado, cara. Dinheiro parado, isso podia estar na aplicação rendendo. Podia estar me rendendo... Quanto que ia render? R$ 190 por mês na aplicação. Mas enfim, eu nunca tive bolsa cara quando eu tava no salão. Até porque o máximo que eu tirei de dinheiro foi um dezembro, no auge do auge, que eu tirei 30 mil limpo pra mim. Foi o auge que eu já tirei dentro do salão. Que é bastante dinheiro, mas pensando na operação logística, as pessoas acham que a gente ganha mais. Carro do ano? Nunca tive carro do ano antes de trabalhar com a internet. Meu primeiro carro zero eu comprei quando eu já tava morando em São Paulo. A gente comprou um Creta zero aqui em São Paulo. Foi meu primeiro carro zero. Depois de 10 anos casado com o Marco, a gente conseguiu estabilizar o nosso financeiro e comprar um carro zero. Mas, inclusive, a gente, para montar o salãozão que a gente tinha grande, a gente vendeu o nosso carro para fazer a reforma do salão. E a gente ficou andando a pé alguns meses. E depois a gente ficou com o carro da minha mãe emprestado mais alguns meses. Depois a gente comprou um Fiesta
que já tinha uns quase 10 anos de idade esse Fiesta, e daí quando a gente conseguiu comprar de novo um outro Renegade, que era o carro que a gente tinha antes e vendeu pra reformar o salão, a gente comprou. Mas assim, realmente, a coisa do carro do ano, do não sei o que, cara, você tem que ter uma operação muito foda, muito grande pra ter isso. Inclusive, eu vi um vídeo do Rafael. Um vídeo não, uma foto do Rafael. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, esse aqui é o Rafa, pra quem não conhece. Eu já falei pra vocês, né, que eu não sigo cabeleireiros. Eu amo o trabalho do Rafa, admiro a história dele, mas eu não costumo acompanhar cabeleireiros. Porque cabelo não é mais uma. Resultado final de transformação não é uma coisa mais que me pega. Mas aqui, ó, ele postou isso aqui. Aos 40 anos, comecei a perceber que maturidade não é acumular, é editar. Vendi meu salão no interior, encerrei sociedade, recomecei minha vida em São Paulo. Entre todas as decisões, resolvi não ter mais um carro. E, gente, eu era apaixonado pelo salão do Rafael no interior. Hoje usamos apenas o carro da minha esposa, porque resolvemos não ter mais carro. Quando preciso, ando de metrô, caminho ou pego um aplicativo. Curiosamente, quanto menos coisas precisei administrar, mais espaço apareceu para administrar aquilo que realmente importa. Enfim, o que eu queria falar sobre isso aqui é que tem alguns donos de salão que eles são muito performáticos, que eles gostam de ter Porsches, carros do ano, seguranças, não sei o que, não sei o que. E, gente, muita performance, muita pra vender essa atmosfera do caro, tá? Às vezes essas pessoas nem ganham tanto dinheiro assim que seria um dinheiro pra pessoa ganhar isso, pra pessoa manter isso. E eu sei que eu tô me prolongando aqui, tá? Mas é uma coisa que eu gosto de falar pra que vocês também não se comparem. Se tem cabeleireiro aqui, gente, não se comparem. Tem muita gente que pinta uma vida que não tem pra sustentar. Que se precisar fechar 2 meses a porta do salão, quebrou, tá? Mas não agora. Já tivemos várias oportunidades de pegar um carro zero para impressionar as pessoas. Já tivemos. Que nós queremos fazer isso? Não, não queremos. O outro é roupa de grife. Gente, assim, Isso é um dinheiro assim, ó. Eu falo roupa de grife mesmo, eu não tenho mais comprado. Porque ela estraga igual as outras. eu nem sei falar como usar. Eu acho que eu nem tenho. Tipo, tenho roupa boa, né? Então tenho sim algumas roupas, qualidade boa. Igual, por exemplo, essa calça aqui que eu estou mesmo agora, de linho. Pra mim, essa calça tá ótima. Pra mim, não me importo, zero. Na verdade, vou ser bem sincera com vocês. Eu nem sei reconhecer uma roupa tão de marca e tão de grife. Nem sei. Se vocês me falaram o nome, não vou nem saber falar. Então, não me permito ter, porque pra mim, não é minha prioridade. O outro é peças tipo brinco, caríssimos, não. Eu tenho tipo alguns pequenininhos assim de ouro, porque eu tenho alergia principalmente no terceiro furo. Alguns assim, tipo, marcas Romanel, essas marcas assim, poderia dizer populares? Não populares, mas tipo brinco bom, que dura muito tempo e tá ótimo. Eu não gosto, eu canso muito rápido das coisas, sabe? Então se eu ficar com brinco aqui um tempão, eu vou cansar e vou passar ele pra frente. Então não tem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, inclusive. Isso foi uma das minhas grandes decepções. Porque assim, eu criei um pouquinho de hiperfoco na Gucci quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro trabalhando com internet. Mas assim, não que eu saí comprando um monte de coisa, que eu criei hiperfoco e eu queria comprar as coisas. Só que, tipo assim, eu comprei aquela bolsa que eu já falei que eu me arrependo de ter comprado aquela bolsa. Inclusive, se alguém quiser comprar, menina. Aí eu fui um dia na Gucci porque eu queria comprar aquele brinquinho que é 2G, um virado pro outro que se encontram. Gente, é papo de uns 4.000 reais aquele brinco, tá? Aí eu achei que ele era ouro. Porra, um brinco pequenininho, 4.000 reais é ouro. Não, gente, é latão. É latão. Os da Valentino, sabe aqueles brincos da Valentino? É latão. Aí hoje eu não consigo mais olhar pra uma pessoa que tá com esses brincos e pensar assim: caraca, você realmente pagou 4.000 reais num brinco de latão. Cada um faz as suas escolhas, gente. Eu não estou julgando as escolhas, não estou nada assim. Mas assim, é um pensamento que vem na minha cabeça toda vez que eu vejo esses brincos. Eu falo assim, cara, você pagou realmente 4.000 reais num brinco de latão. Mas é um brinco da Gucci, é um brinco da como é que é? Que eu acabei de falar? Do V? Valentino. Acho lindo. Mas continua sendo latão, cara. Enfim. Outro eu jamais gasto dinheiro para impressionar as pessoas. Jamais. Outra coisa, cartão de crédito. Cara, eu acho que o impressionar é relativo, tá? Eu também eu não gasto nada pensando no que os outros vão pensar. Inclusive, grande maioria, 90% das coisas que eu compro, elas nem aparecem em redes sociais. Porque eu não quero que as pessoas
tenham tanto acesso assim à minha vida particular, tá? Tem umas coisinhas, mas não. A gente não fica assim mostrando, eu não faço pra impressionar. Eu acho meio burrice. É que vira nicho de algumas pessoas comprar pra impressionar, né? E eu acho bem complicado você achar legal esse conteúdo. Mas enfim, vai de cada um. Gente, o banco nos últimos tempos liberou um limite altíssimo pra gente, altíssimo. Se eu contar pra vocês que às vezes eu nem sei onde que o meu cartão de crédito está, vocês não acreditam. Não gosto. Tipo assim, eu sempre deixo o limite pequenininho pra usar quando tem alguma coisinha assim ou outra, mas não gosto, não quero. Cartão de crédito, gente. Na época, eu tinha um Nubank com 5, 6 mil de limite quando eu tava dentro do salão. Hoje, gente, isso é a coisa mais chique do mundo. Pra quem cresceu tendo dinheiro limitado, pra quem viveu a vida inteira. A vida inteira. Quem viveu o período de adulto, assim, ó. Porque meus pais, eles tinham uma condição financeira muito bacana. A gente não tinha nenhum luxo, a gente não ostentava, a gente só saía de casa uma vez por ano pra viajar, que eram 3 dias de praia na época do carnaval, porque meus pais tinham comércio e não podiam ficar longe do comércio. Eles eram empreendedores, não eram empresários. A gente tinha uma vida confortável, mas assim, sempre era ali no limite. Só que quando eu, enfim, saí de casa, sempre foi tudo também muito regradinho no limite, a gente teve períodos terríveis. Mas hoje que a gente tem uma liberdade financeira maior, cara, eu acho o auge lembrar que eu tenho um cartão sem limite. Isso é bizarro. Só que assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. Quem controla o nosso dinheiro é meu marido. Então, meu marido, ele sabe como é que são todas as nossas faturas, nosso controle financeiro. Tá tudo certo, tá tudo redondo, confio nele de olhos fechados, beleza. Mas eu gasto muito pouco no cartão, gente. Eu gasto muito, 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 muito pouco no cartão. O que eu gasto, assim, é comprinha boba. Tipo, ou as coisas que eu tenho comprado pra fazer vídeo no TikTok, de review e tal. E agora com o TikTok Shop, tem o tal da amostra reembolsável ainda. Então eu compro o negócio, se eu posto e vende 3, eu ganho, eles estornam. Então minha fatura do cartão tá baixando. Mas é isso. Ter um cartão sem limite é uma loucura. Assim, quando eu trabalhava no banco, gente, meu limite era 1.800 por mês. O banco nunca aumentou meu limite. O banco que eu trabalhava. Mas também tem aquele outro lado, né? Você tem que se controlar. Porque se você for pensar que, ai, dá pra passar, tem limite, chega no fim do mês, você não tem dinheiro pra pagar o cartão, né? Tem que pensar nisso. A gente até começou a pontuar, né? Acho que quando vai passar nas coisas pra pontuar é bom. Enfim, meu marido que cuida mais dessa parte. Mas eu falo assim, é uma coisa. E hoje a gente passa tudo, absolutamente tudo no crédito pra pontuar. E depois viajar de graça. É você, tipo, não ter o controle. Então, nós temos ali o cartão e tudo, aquela coisa toda, mas a clínica gasta o cartão da clínica. Inclusive, o limite é bem alto, mas comprei equipamento, material, essas coisas. Pra mim mesmo, não. E esse negócio de ser o cartão da clínica, eu vejo muito porque o nosso cartão, ele meio que vira da empresa, né? Porque é a empresa que cuida da gente. A empresa, meu marido é a empresa. Por exemplo, a gente foi agora pra Paris, aí meu marido comprou a passagem dele, né? Porque a L'Oréal, depende o contrato, às vezes eles pagam o acompanhante, às vezes o acompanhante não tá no convite, e daí ele sempre vai junto. Então, se a empresa não convida, ele paga a dele, tá tudo certo. Aí ele comprou a passagem dele. Aí foi. Aí chegou uma oferta de upgrade, aí ele comprou o upgrade. Aí, faltando 7 dias pra viagem, a Air France simplesmente cancelou a passagem e não estornou o dinheiro. Ele teve que comprar outra passagem em cima da hora. Como que com um limite baixo você consegue... É que eu falo assim, são imprevistos que são caros que a gente tem nesse trabalho com a internet. São imprevistos caros que a gente tem. Então você tem que ter um limite pra rebolar. Agora tá aí, eu tô com uma fatura altíssima esse mês pra pagar por conta desse rolê de passagem que não estava programado. Do nada você tem 15 mil a mais para pagar num mês por causa de uma passagem que eles cancelam e você tem que comprar uma em cima da hora. Vou ter que entrar na justiça. A gente entrou na justiça contra eles, tem que esperar o processo para esse dinheiro voltar. Então você tem que ter um limite bom, assim, ó, quando você tem uns imprevistos doidos. Outra coisa, viagem. Gente, nossa, se eu falar com vocês assim, quantos e quantos anos da minha vida eu me privei para me reinvestir na clínica, nos nossos negócios, enfim. Então, viagem. Meu Deus, a minha última viagem. Quando foi? Acho que foi em Porto Seguro, no ano passado. Eu não lembro. Mas, tipo assim, não é também o nosso foco. Nós temos 2 filhos, né? Uma filha pequena também, então nem dá para viajar muito para muitos lugares assim. Mas não é a nossa prioridade também viajar. Gente, viagem.
Eu acho que a gente viajou umas 2 ou 3 vezes só e coisa tipo assim, ai, vamos ali para a praia num periodinho rápido. Porque a gente não saía. A gente não saía porque quando você tá trabalhando. Salão é tóxico. Salão, quanto mais você produz, mais você ganha. Então a gente não queria deixar de produzir. Então eu fiquei anos assim, ó. Sem dizer, ai, 10 dias de férias. Anos sem ficar 10 dias sem trabalhar. E também dinheiro, né? Porque é isso que ela falou. Você ganhou 5 mil, você vai fazer um curso novo. Você ganhou 10 mil, sobrou 10 mil, você vai fazer uma reforma. Nunca para de investir esses negócios, cara. Outra coisa, que a maioria das pessoas eu vejo Isso aí, gente, o pessoal do chat tá falando. Usem meus links, comprem no meu TikTok, Shop pra gatinha ganhar. Que eu tenho que pagar a passagem da Air France. Que eles cancelam e fazem a gente comprar novo. muitas pessoas fazendo e eu nunca fui. Isso não tem nada a ver comigo, Deus me livre e guarde, que é, até anotei aqui, fazer dívida para sustentar uma aparência para parecer ter mais dinheiro. Não. Não, 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 não. Inclusive, meu cabelo fui eu que pintei. Tenho condições de ir no melhor salão? Tenho. A minha unha, eu vou fazer manutenção, inclusive. Mostra de lá. Tenho condições. Aí eu vou lá, faço a unha de 15 em 15 dias, o gel. Inclusive, essa quinta-feira agora eu vou. Às vezes, final de semana mesmo, eu arrumo em casa. Eu que escovo o cabelo em casa. Gente, eu não vou em salão pra escovar cabelo. Nossa, a última vez que eu fui, uns 3 meses por aí. Ah, não. Mega ré. Fiz mega ré. Luxo. Gente, o pessoal tá aqui, ó, veio um comentário, hoje mandou aqui, ó. Pior que praia é um lugar tão inclusivo, tipo, se tu leva uma marmita, o sol e o mãe... É de graça? Hã? Não entendi o mãe. Mas enfim, a questão é que a gente é do interior do Paraná, né? Aí o meu rolê de praia envolvia no mínimo R$ 1.000 de combustível só pra chegar até a praia. 9 horas de carro. Hotel. Então, pra gente do interior do Paraná, não era tão inclusivo assim o rolê de praia, não. Tanto que o rolê da galera lá do Paraná, do interior lá de onde eu venho, do oeste, é ir descer pra BC, né? É o rolê do pessoal descer pra BC. Que muita gente acha assim, nossa, mas o pessoal no Rio de Janeiro deve pensar, que porra de descer pro BC? Que porra de descer pra... Lá no interior do Paraná, por que que irrita? Porque todo mundo quer descer pra BC no carnaval. Na virada do ano, todo mundo trabalha o ano inteiro pra descer pra BC. Ah, o mega ré é um luxo, né? Um luxo. Outra coisa também, a casa, né? A casa que nós moramos é ótima, excelente, maravilhosa, do jeito que eu sempre quis. Então, a casa, sim, eu poderia dizer que é um luxo. Não no sentido luxuosa, uma mansão. Não, é uma casa do jeito que... Gente, essa casa que nós moramos, ela é nossa cara. Do nosso jeitinho, toda maravilhosa, toda do jeito que eu queria. Mas eu falo que eu já vi pessoas morando em casas, tipo, pagando um aluguel de 15 mil, de 20 mil reais. Eu acho uma loucura. Não tenho coragem. Jamais. E pra mim, essa casa que nós moramos é excelente, maravilhosa, perfeita. E o que eu sempre quis. Sobre casa, vamos lá, sobre casa. Quando a gente tava no salão, e assim, eu acho que o final do meu período do salão foi o meu melhor período do salão, assim, porque eu já tava tendo um reconhecimento da internet, eu tinha subido bem meu preço, tava atendendo menos e ganhando mais. A gente morava num estúdio de 34 metros. 34 metros. Tanto que a nossa mudança pra São Paulo, a gente mudou pra um apartamento imobiliado aqui, a gente trouxe nossa mudança dentro do nosso carro. A gente fez uma viagem de Toledo a São Paulo com o nosso Renegade entuchado de coisa. Mas a nossa mudança, tudo que a gente tinha dentro do apartamento, do estúdio de 34 metros, coube dentro de um carro. E assim, era o que dava pra gente pagar de aluguel também, tá, gente? Porque eu não ia sustentar um aluguel caríssimo pra fazer impressões pro povo. Jamais. Jamais. A gente sempre teve muita consciência do dinheiro, muito pé no chão. Aqui em São Paulo, hoje a gente tem a nossa casa própria. Mas por que a gente comprou a nossa casa própria? Porque a gente fez a conta. Pra gente alugar uma casa como essa daqui, sem a reforma, tá? Porque a gente reformou. A casa hoje tá bonita porque tá reformada. A gente comprou uma casa antiga, uma casa que tava podre, a gente reformou ela, porque a gente fez as contas. Se a gente gastar tudo isso, é mais caro ou mais barato do que pagar o aluguel? Porque você paga o aluguel com o dinheiro que tá no banco. Valia mais a pena a gente comprar a casa, reformar e a gente paga financiado. E a nossa parcela do financiamento é menor do que custaria o aluguel dessa casa aqui se a gente tivesse vindo morar de aluguel. Então a gente só comprou a casa, que era mais barato pagar o financiamento do que pagar um aluguel. E no fim, em algum momento, a casa é nossa. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Tô com medo de postar esse vídeo.
Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Mas me conta aqui nos comentários se você é esse empresário ou não. Mas isso, na verdade, gente, é um vídeo até para te mostrar uma outra versão. Porque nós estamos em uma era que as pessoas não mostram isso, né? Imagina, seria. Até venderia mais se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: nossa, olha aqui. Olha, comprei essa bolsa de 50 mil reais com a minha clínica. Mas isso não é a minha realidade. Por que não é a minha realidade? Porque a minha prioridade não é essa. Não é. Eu tenho uma bolsa, pra mim tá excelente. Uma bolsa maravilhosa, perfeita. Até estragar vai ficar o resto da vida. E, gente, essas Vitor Hugo são um tudão, né? Porque hoje elas estão mais em conta, né? Uma vez. Eu tenho a sensação que, tipo assim, o preço dela não subiu tanto com a inflação. Eu tenho da Polene, e da Polene é bem nesse estilo. É bolsa mais saco, assim. Não é aquela bolsa estruturadinha, fechadinha, nananana. É uma bolsa mais saco, mais sacolona. Ela é muito prática. É muito prática. E vou falar, tá? Eu tenho uma amiga, que eu acho que já tem uns 10 anos que ela tem uma Vitor Hugo dessa aí. Gente, não estraga essa bolsa. Mas prioridade pra mim é comprar equipamento pra clínica, porque a clínica vai fazer mais dinheiro, vai reinvestir mais dinheiro e vai trazer mais dinheiro. Então, não, eu não tenho uma bolsa de 50 mil reais. Eu não tenho uma bolsa de 100 mil reais, mas eu tenho equipamentos na minha clínica de 100 mil reais, de 150 mil reais. Nós temos um estoque gigante. Eu tenho uma sala, uma clínica própria. Nós não pagamos aluguel de uma das salas. Então, cada um escolhe. Eu abri mão de muita coisa na minha vida, de muitos luxos, para conseguir construir as coisas. Então é isso. Me conta aqui nos comentários. Agora são os que eu me permito ter. Luxos que eu me permito ter, tendo uma clínica, sendo dona de clínica há mais de 11 anos, uma clínica que fatura mais de 6 dígitos todos os meses, tá? Gente, vamos lá, vamos pra parte 2. Teve uma moça que me pediu para me fazer os luxos que eu me permito ter. Até coloquei aqui no comentário, né, que eu respondi a ela. Vamos lá. Primeira coisa, bem importante, a referência de luxo para mim, ela é uma referência talvez diferente para você. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês agora. Quando vocês estiverem com o microfone, vocês quiserem segurar o microfone, que o microfone ele é feito pra ficar na roupa, né? Mas quando vocês quiserem segurar o microfone, não deixa ele na frente da boca, porque ele não consegue isolar 100% do vento. Aí fica assim, ó, do vento. Deixa ele aqui do lado, ó. Se você deixar aqui do lado, esse do vento não pega. Aí fica mais limpinho. Dica pra você que tá assistindo aí, ó. E por que eu tô falando que é diferente? Vamos lá, deixa eu só trazer um contexto bem rapidinho. Eu nasci no interior de Minas Gerais, em uma vila, gente, praticamente, a vila que eu morava, que eu morei 18 anos, tinha 170 pessoas. E eu sou da roça, roça mesmo. 170 mil pessoas? A vila que eu morava, que eu morei 18 anos, tinha 170 pessoas. E eu Nossa, era uma vila de 170 pessoas, não de 170 mil pessoas. Gag. É, a vila que eu venho tinha 130, 140 mil pessoas. sou da roça, roça mesmo, tá? E o meu pai, a vida inteira, trabalhou na roça, trabalhando no mato, puxando cascalho dentro do Meu pai ele já tinha as máquinas, né? rio, trabalho muito braçal e muito pesado. E minha mãe sempre foi dona de casa. Meu pai, inclusive, já trabalhou também como gari, né, lá na prefeitura, enfim. Então, eu fui criada a minha vida inteira, né, desde a época que eu era jovem, vivendo ali com o básico do básico do básico. Nós comíamos carne no final de semana. Meu pai trabalhava de domingo a domingo para poder manter e para poder sustentar a casa. Então, por que eu tô trazendo isso? Essa é a minha referência de vida. Então, a partir disso, é onde eu vou falar os luxos que eu me permito ter. Por quê? Porque quando eu falo de luxos que eu me permito ter, eu peço licença para qualquer um, mas eu tenho que falar luxos baseado na Tati. Inclusive, isso é uma coisa, gente, que é engraçado. Porque assim, eu vim de uma casa muito confortável. Mas hoje, o meu trabalho, ele me proporciona um conforto diferente. Às vezes a gente se sente, inclusive, até quase mal. E olha como ela deu uma volta pra poder falar de coisas que ela tem hoje, porque realmente a gente se sente quase mal de ter um conforto maior do que tinha quando morava com os nossos pais. A realidade era num degrau mais abaixo. Que loucura, né? Fui há 12
Aliás, mandaram aqui no chat, gente, só um comentário. Não tenho esse controle. Acho que se do nada eu começasse a ganhar muito dinheiro, eu ia comprar tudo. Clara, não. Não, você não vai. Não. Assim, eu acho que existem pessoas e pessoas, né? A gente vê alguns influenciadores que eles precisam ficar gastando pra mostrar o que eles gastam e manterem essa roda girando, né? Ele precisa mostrar que tem uma bolsa de croco pra você falar, nossa, eu quero ter essa realidade dela, fala, é assim que eu ganho dinheiro, é no tigrinho, aí você aposta no tigrinho. Ou é com essa rifa que eu ganho dinheiro, aí você compra o número da rifa. Então, é, tem influenciadores que eles vão pra esse lado. Mas se você é uma pessoa que veio de uma realidade onde o dinheiro não sobrava, eu acho que quando você começa a ganhar mais dinheiro, claro que você vai subir um degrau. Você vai começar a gastar num nível diferente. Mas eu acho que você se torna. Por você, em algum momento, ter precisado contar muito, você não perde isso. Você continua um pouco consciente. Anos atrás, quando eu saí de casa, né? 15 anos atrás, na época aí da minha. Quando eu era criança. Então vamos lá, luxo número 1 que eu me permito ter. Eu acho que. Nossa, são tantos. Mas é poder comprar as coisas. Por quê? Na época né, quando eu morava com os meus pais, eles sempre se esforçavam demais para dar tudo pra gente, sempre, 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 né? Mas, por exemplo, quando a gente saía, era assim, ou nós comprávamos uma blusa e sempre era na loja mais barata que tinha, ou comprava ali uma calça, mas nunca que a gente conseguia comprar as coisas ali ao mesmo tempo. Então, tipo, era tudo muito contado. Eu tô rindo que eu tô lembrando do Bruno Baroni, gente. Bruno Baroni, meu amigo. Não sei se vocês assistem o canal dele. Mas esses dias ele até falou, nossa, pode me chamar de Alto. Pode me botar no Alto Leblon agora. E depois a gente conversou sobre isso. Porque eu e o Bruno, a gente veio de uma realidade muito parecida. Então, a gente cresceu em casas em que os nossos pais estavam ascendendo na vida, então eles puderam proporcionar coisas pra gente, como, por exemplo, estudar em colégio particular de algum momento da vida pra frente. Uma coisa que ele falou no vídeo dele que eu falei, meu, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, era a coisa do tênis. Nós dois sofremos bullying nas nossas escolas por não termos um tênis da Nike. E eu lembro que eu falava isso pra minha mãe e ela ficava tipo assim, tipo, o que você quer um tênis da Nike, sabe? Vai se ferrar. Não, ela não falava isso, mas eu acho que era essa coisa que passava na cabeça dela. E daí eu lembro que tinha uma loja de calçado na frente da loja da minha mãe. E quando eu realmente, assim, meu calçado tava podre, que já não cabia mais, que já não dava mais, que já não tava mais aceitável, ela falava: agora você vai lá e compra o mais barato que tiver. Aí tinha uns cestões, assim, ó, de tênis da Olímpicos de R$ 30. Era esse que eu podia comprar. Aí na escola eu sofria bullying porque eu não tinha um tênis da Nike. E o Bruno falou a mesma coisa. Então é engraçado você vir desse lar, assim, em ascendência. E as roupas que a gente usava, grande parte das roupas eram roupas doadas, né? Então eu usava roupa que as outras pessoas nos davam, né? Então era muito, muito raro a gente comprar ali uma roupa nova, poder sair e comprar uma roupa nova, principalmente. E lá em casa tinha coisa, né? A gente era em 3 meninos, então era a roupa do mais velho que passava pro do meio, que passava pro mais novo. Mais uma coisa de escola, gente, hoje eu brinco nos meus stories, toda vez que eu viajo, eu compro uma caixinha de nerds. Sabe aquela balinha doce, colorida, nerds? Porque na escola, como eu sofria muito bullying, porque eu era gay, gordo, não tinha o tênis da Nike, eu não tinha amigos assim na escola. E o pessoal da escola ia pros Estados Unidos direto, né? A maioria da galera. E daí eles voltavam com nerds, e eles ficavam comendo nerds e ninguém me oferecia. E eu criei um trauma com nerds. E daí toda vez que eu viajo hoje, eu posto um story dando risada disso e coloco curando todos os meus traumas comendo uma caixa de nerds por dia. E é isso. Um segundo luxo, pra mim é luxo. Talvez pra muitas pessoas acho até ridículo eu falar isso, mas pra mim é luxo. É poder comer coisas gostosas quando eu quiser. Aqui no Comer nerds quando eu quiser. armário eu acabei de comer aqui um chocolate e um bis aqui antes de gravar esse vídeo. E como, né, a gente, eu tanto Essa coisa de comida a gente não posso falar nada, porque minha mãe dentro da loja dela, ela tinha, tipo, uma parte que tinha chips e bolacha. Nossa, eu era imenso, né? Eu era do tamanho de um planeta. Mas também eu só me alimentava de baconzitos e chocolate, né? Vamos. quando as minhas irmãs, a gente veio de uma família muito simples, e isso era considerado ali só em épocas, talvez comemorativas, final de semana, que tinha chips, coisas gostosas nos armários. Então, pra mim, isso é um luxo. O segundo luxo, gente, eu não posso ficar emocionada pra me falar isso, mas pra mim,
Quando eu morava na casa dos meus pais e tudo assim, antes, eu sonhava muito em morar numa casa assim, toda bonitinha, toda planejadinha, sabe? Então eu sonhava em. Gente, meu Deus, eu era muito humilde mesmo. Tipo assim, eu sonhava em, sabe, colocar uma mesa posta assim, bonitinha, o prato bonito, né? As coisinhas assim mesmo, um guarda-roupa, uma cama bonita, né? As coisinhas assim bonitas. Então hoje eu consigo ter, né? A nossa casa que a gente consegue colocar as coisas que a gente quer e deixar tudo bonitinho. A nossa casa, ela era uma casa que, assim, como eu disse, era um lar que a gente cresceu com meus pais ascendendo, ganhando ali um pouco mais de dinheiro. Então, a gente morava num apartamento em cima da loja dos meus pais, e o apartamento, ele era, tipo assim, tinha cozinha planejada, tinha os quartos, tinham armário planejado. Foram fazendo aos poucos, assim, mas tinha. Tudo tinha móveis planejados. Mas era uma casa meio. Como a gente tinha rinite alérgica, as coisas, minha mãe não tinha muito essa coisa da cortina, não tinha coisa do tapete, não tinha muita coisa da decoração. Até porque, como minha mãe ficava o dia inteiro fora, a gente tinha sempre uma pessoa trabalhando lá em casa, então quebrava-se muita coisa, enfim. Normal, gente, normal. Só que daí ela não ficava repondo e, enfim. A casa meio que virava uma casa assim, sem artigos de decoração, quase. Era um quadro e outro. E eu sonhava assim, ó, o dia que eu tivesse a minha casa, eu ia encher de cacareco de decoração e de coisa de viagem. E hoje é uma coisa que a gente faz muito assim, ó, toda vez que a gente viaja, a gente compra uma estatuazinha, compra, agora a gente começou a comprar livro, então se a gente, que nem a gente foi no Louvre esses dias, a gente comprou um livro do Louvre. A gente foi no Museu do Café esses dias em Santos, a gente comprou o livro do Museu do Café. E a gente tá fazendo um paredão assim de livros e de decoração, não sei o quê. Enfim, casinha com carinha de casinha, sabe? Com plantas naturais e não sei o quê. É muito bom. Outro luxo. Pagar uma escola muito boa para os nossos filhos. Os nossos filhos hoje estudam em uma das As minhas filhas, elas ficam 3 vezes por semana na creche. Minhas cachorras. melhores escolas aqui da cidade. Uma mensalidade muito cara mesmo. Então, para mim é um grande luxo, e não só um luxo, mas. Eu não quero chorar. Não quero. Mas isso. Lá em casa a gente estudou. Meu irmão mais velho fez o ensino médio na particular, eu fiz o fundamental e o médio, meu irmão mais novo já entrou no berçário. Foi exatamente isso. Foi esse o momento de vida dos meus pais. Que eles conseguiram só pro meu irmão mais velho só o ensino médio, pra mim já conseguiram o fundamental e meu irmão mais novo foi desde o berçário. Mas isso também é quebrar ciclos, né? Porque quando eu olho para toda a minha geração inteira, né? Acho que na parte de Vitor também, eu falo da minha porque eu conheço minha família. E ninguém da minha família, ninguém, nem meu pai, nem meus avós. Meu pai, ele tem ensino fundamental, minha mãe também. Minha mãe, se eu não me engano, fez 4ª série. Eu fiz ensino médio, né? Mas sempre escola pública a vida inteira. Então, em todas as gerações, eu quebrei um ciclo. Eu quebrei esse ciclo que é poder ali pagar, né, uma escola, ter condições de pagar, de arcar ali com uma escola, né, para os meus filhos. Isso me deixa muito feliz. Os meus pais, a minha mãe, eu acho que ela só tem até a 8ª série, eu acho. O meu pai, ele tem faculdade, só que assim, o meu pai, a casa dele. A minha mãe, ela cresceu assim, gente, numa casa muito, muito, muito humilde. Minha mãe é de uma origem muito humilde mesmo. O meu pai, meu bisavô, ele fez uma grana. E meu avô, por conta desses, enfim, do círculo social, também conseguiu fazer uma grana. Só que o meu avô morreu quando meu pai tinha acho que 9 anos. 9, 11 anos. E assim, cante, uma morte cante. Ele estava num avião, o avião caiu, ele morreu. Tá? Então, assim, você pensa que isso em 1980, você falecer num acidente aéreo, você já tinha uma condição melhor. E era um avião fretado para ele mais umas 10 pessoas. Só que quando ele faleceu, a minha avó meio que. Minha avó não soube administrar esse dinheiro. Então, quando meu pai se tornou um adulto, já não tinha mais esse dinheiro. Minha avó já tinha gastado praticamente tudo. E daí minha avó se casou com o meu avô que eu conheci. Aí ela conseguiu ficar estável de novo ali por conta enfim, da situação como um todo. Mas meu pai, ele estudou em colégio particular, porque minha avó ainda fez questão de pagar o colégio particular, e daí ele fez faculdade na UEM.
na Universidade Estadual de Maringá. E pra se bancar lá, porque pelo que eu entendo, ele foi meio brigado com a minha avó. Ele foi embora meio brigado com a minha avó. Ele se bancava, ele ia buscar muamba no Paraguai, porque ele estudava em Maringá, então ele ia pro Paraguai final de semana com o carro, enchia de muamba e ficava vendendo pros amigos da faculdade em Maringá. E foi assim que ele se sustentou. Tanto que depois ele foi trabalhar de novo em roça quando ele se formou. E minha mãe abriu o 1,99 dela por conta das muambas do mercado que eles já conheciam saber fazer. Mas eles ficaram bem, foi mais com as muambas do que com a carroça. Um outro luxo também que eu me permito ter é ter um carro, durante esse tempo também, né, eu consegui adquirir imóveis, consegui ter as minhas coisas, né, de valores mais altos. Um outro luxo também que eu me permito ter é sempre poder pedir as coisas, comer fora, então é um luxo também, né? Gente, imagina, aqui. Eu fui começar a comer fora, assim, tipo, em restaurantes, assim. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, talvez você fala restaurantes assim, tipo à noite, saía assim, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Então, pra mim, é um super luxo. Super luxo. Consegui. Esse tipo de coisa era muito contadinho lá em casa também. Delivery a gente não pedia o tempo todo, não. A gente sempre acabava comendo na janta o resto do almoço. Não é que assim, ai, nossa, não tinha condições. Tinha. Mas, como eu falei, a gente sempre teve uma vida confortável em casa. Mas tudo bem contadinho. Comprar coisas também, né, pra mim. Então, ter condições de comprar ali, né, uma roupa melhorzinha, comprar as coisas pra casa melhor. Outro luxo também que eu me permiti ter. Aí, se eu não falei com vocês, não. Cirurgia plástica. Amiga, eu já fiz várias cirurgias plásticas. Várias assim, né, gente? Não. Vocês vão achar que eu tô toda cheia de cirurgia. Não tanto. Mas, nossa, pra mim, gente, foi a maior realização que eu já fiz, assim. Não vamos De todo esse processo. Eu tinha o peito muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Muito grande. E eu tirei. Então, na época, quando eu fiz 19 anos... Eu comecei a trabalhar com 17 para 18. Quando eu fiz 19 anos, foi quando eu juntei o dinheiro para poder... Foi 19 mesmo, eu acho. Para poder fazer minha cirurgia plástica de mamoplastia. Nossa, foi acho, um dos maiores luxos, porque mexia muito comigo, entende? Então, foi um grande luxo aí que eu consegui realizar. Silicone, lipo. Já fiz lipo também há muito tempo atrás, acho que uns 6 anos atrás, se eu não me engano. Acho que foi. Mas é isso, de futilidade é isso, né? Basicamente. Mas outro luxo também que eu me permito ter, e pra mim é um luxo, tá, gente? Eu gosto muito de treinar, né? Então eu gosto muito de ter uma vida muito, muito ativa. Então, ir numa boa academia, ter liberdade pra poder ir na academia, pra poder treinar, poder comprar as coisas assim que eu gosto. Gente, top maiores luxos que eu tenho na minha vida hoje. Eu tenho academia em casa. Eu tenho uma máquina daquelas profissionais de academia, sabe? Com 2 cordas, uma de cada lado. E eu consigo fazer basicamente tudo naquele aparelho. Pra mim é absoluto cinema, assim, ó. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu comprei esse negócio. Né? Eu consultar ali com um bom médico, um médico particular, conseguir um acompanhamento ali com a nutricionista. E a gente sabe que quando a gente tá ali, né, sem dinheiro, não tem como fazer isso. Então, pra mim, isso também é um luxo. Mas o maior luxo de todos, liberdade. Liberdade. Esse luxo não tem dinheiro que compra. Nada do que eu falei aqui iria suprir isso, que é ter liberdade. Liberdade de poder comprar as coisas, liberdade de poder tomar decisões, liberdade de ter o dinheiro e liberdade de tempo, principalmente. Me conta aqui, qual que é o maior luxo até hoje? Claro, fora saúde, né, que é um super luxo, bênção, fora isso tudo. Me conta qual que é o maior luxo aqui que você já teve. Meu maior luxo... Eu acho que o maior luxo que eu tenho hoje, assim, ó, que eu pude proporcionar Nossa, eu acho que a gente tem vários luxos, assim, que a gente já se proporcionou. Porque o dinheiro, ele resolve muito a vida, cara. Mas luxo, luxo, luxo. A viagem que a gente vai fazer em agosto. A viagem que a gente vai fazer em agosto com os meus pais pra Lisboa. Tipo assim, eu não viajo muito fora de trabalho, eu viajo muito a trabalho. Então a gente tá fazendo uma viagem em família e não sei o quê. Eu tô preparando umas coisas especiais pra eles lá e... Enfim, isso vai ser um luxo. Isso vai ser um luxo. A academia em casa é um luxo. O carro que a gente anda é um luxo. Ter uma casa é um luxo. Hoje, assim, a internet, felizmente, nos deu um luxo.
Agora eu quero só fazer aqui, ó, antes da gente encerrar esse vídeo, eu vi um vídeo da senhorita Bira essa semana, e eu só vi os cortes, tá, gente? Então eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Pelo que eu entendi no vídeo, a senhorita Bira falava dessa ilusão de você juntar o seu milhão. De que o milhão é uma garantia de uma vida segura. E, gente, não é uma ilusão de uma garantia de uma vida segura. 1 milhão, ele vai te render no mínimo 10 mil por mês. Claro que eu não sei daqui 30, 60, 90 anos quanto 1 milhão vai valer, né? Vai render. Mas hoje 1 milhão te rende 10 mil por mês, numa aplicação mais ou menos. Corra atrás de juntar dinheiro o quanto mais cedo você conseguir. Qual que foi a nossa estratégia quando a gente ainda estava dentro do salão? A gente financiou um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida. A gente parcelou a entrada em 30 vezes e a gente ia começar a pagar quando entregasse, que foi agora. E a intenção era vender esse apartamento assim que entregasse. E a gente tá com esse apartamento à venda. Porque ele supostamente nos geraria um lucro de 100 mil reais, segundo a corretora nos vendeu a ideia. Mas vai ser uns 70. Esse dinheiro a gente usaria para dar entrada em mais um e deixaria um dinheiro guardado. E ficaria fazendo isso repetidas vezes até chegar nesse 1 milhão, que era o nosso valor dos sonhos de ter 1 milhão guardado, para a gente garantir uma aposentadoria segura, de não depender apenas do INSS. Então, assim, sim, viva a sua vida, não deixa de fazer as coisas por uma pressão louca de guardar dinheiro. Às vezes a qualidade de vida que você tem com 100 reais a mais no mês vale a pena gastar e ter uma qualidade de vida durante a vida inteira do que ficar guardando 100 reais por mês a mais. Mas tenha uma previdência, tenha uma aplicaçãozinha, guarda o que você conseguir, assim, ó, gente, que não vai comprometer a sua qualidade de vida, mas tente guardar, porque a gente tem que pensar que a gente vai ficar tudo velho, né? A gente vai ficar tudo velho em algum momento e a gente não vai mais ter braço para trabalhar. E a gente não vai mais ter perna para ficar em pé o dia inteiro. A gente não vai mais ter fôlego para ficar andando o dia inteiro, correndo. Então, guardem sim. Vivam, descubram novas maneiras de ganhar dinheiro, façam renda extra. Ficar militando na internet pro governo resolver as coisas, infelizmente, não vai ser a solução. Então vai cada um correndo atrás do seu. E é isso, deixem aí os luxos que vocês se permitem e não se permitem ter nos comentários, que eu quero saber de vocês.